Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez, hoje, primeiro dia do ano, 2023, estamos aqui na presença de Deus e para nós é um grande privilégio começarmos o ano adorando ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos, hoje o culto está mais light, né? Tranquilo, vou trazer uma mensagem bem devagar, bem tranquila. Abra sua Bíblia em Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. Eu vou fazer uma leitura extensa porque mensagem textual, e se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, vai ser bom. Pastor Fábio disse assim, vamos pregar uma mensagem para mim, mensagem de salvação. Eu falei, eu lembrei dessa mensagem aqui. Eu ia até pregar sobre o maná, mas hoje não está. O maná, os irmãos já comeram muito churrasco, não é? Então, esquece o maná, vamos falar hoje sobre algo mais importante. Eu acredito que está sendo, o culto está sendo transmitido e vai ser importante isso também. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 16. Vamos ler todo o capítulo, o versículo ou o texto para a gente entender numa amplitude maior, tá bom? Vamos lá. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o reino, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. Lembra que a palavra tormento surgiu 3 vezes aqui. Atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento de novo. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Assentai-vos. Amém? Meus irmãos, é um texto muito conhecido da igreja. O pastor Fábio disse assim: vamos pregar uma mensagem sobre salvação, e eu me lembrei deste texto. É um texto de extrema importância, porque neste texto existem várias doutrinas fundamentais que alicerçam as doutrinas da igreja. E olhando este texto, a gente descobre algumas verdades. E a primeira verdade que eu posso considerar esta noite, já definindo muito bem este texto, é que olhando já no início, você vê o título aí, a parábola do rico e Lázaro. Você precisa entender que dentro do original
em que a Bíblia foi escrita, não existe esses pontos, não existe esses parágrafos, não existe esses títulos, subtítulos, nada disso. O conceito aqui, dentro deste título, a parábola do rico e o Lázaro. Na verdade, isso aqui não é uma parábola. Voltando a dizer, o texto original, a Bíblia foi traduzida, e aí sofre algumas versões e vai sofrendo algumas adaptações para o nosso melhor entendimento. E aqui colocaram a parábola do rico e Lázaro. Isto não é uma parábola. Por que não é uma parábola? Porque uma parábola, ela não traz o nome de uma pessoa. Parábola é uma comparação, é algo irreal, comparando alguma coisa. O que nós lemos aqui não é um sermão, uma comparação, é algo real, é algo histórico. Esse rico viveu nos tempos de Jesus, Lázaro viveu nos tempos de Jesus, por isso a razão do nome Lázaro. Então isso aqui é uma aplicação errada, ok? Mas existe erro na Bíblia. Não é que a Bíblia tem erros, é a forma de divulgar, ou de fazer uma versão, ou de fazer um aparato a mais para o nosso melhor entendimento. Muito bem, Jesus passou a contar essa história, e ele disse que havia dois homens. Se você olhar no texto, você vai entender que um foi para um determinado lugar, e o outro foi para um outro lugar, um para o lugar de gozo, e o outro para o lugar de tormento. E olhando para este texto, de primeira mão, a gente corre o risco de entender, e é claro que existem alguns críticos, existem alguns heréticos que querem se aproveitar do texto. Daí, você entende que o rico foi levado para o inferno, e olhando para o texto, diz que ele vivia uma vida regalada, de luxo, de roupas finas, tinha tudo do bom e do melhor. Porém o outro, que era o Lázaro, era pobre, não tinha o que comer, ficava na porta do rico esperando migalhas. E o final do texto a gente vai entender que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Na verdade, não podemos precipitar na interpretação, porque ter riqueza, ter bens materiais, viver uma vida de luxo, não determina ou não exclui o indivíduo do céu. Isto aqui é um contexto, é um fator histórico que define o posicionamento da raça humana como um todo. Deus jamais vai condenar o indivíduo pelo fato dele ser rico, pelo fato dele ter luxo, pelo fato dele viver da sua riqueza. Em detrimento também não vai dar ao pobre, pelo fato dele ter passado algumas aflições aqui, vai dar a ele o prestígio de morar no céu. Os homens, presta atenção, irão para o inferno, ou estarão no inferno, não é por causa da sua condição financeira, não é pelo fato de terem praticado algum pecado, mas o fato do indivíduo ir para o inferno é pelo simples fato de terem rejeitado a Jesus como Salvador. Independente dele ser rico ou pobre, independente de ele ter carro ou não, da sua condição social, isto não define o seu destino. O destino do homem está vinculado à sua decisão de renunciar o mundo e os seus prazeres. A definição do homem ao seu destino eterno está exclusivamente em ele aceitar a Jesus como seu Salvador. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ter luxo, você pode não ter nada. Agora, a questão é se você aceitou a Jesus como Salvador. Mas vamos para o texto. O que representa o rico?
representa que aqueles que estão na vida de luxo serão condenados? Não. São aqueles que se entregam ao mundo, que se deleitam nas coisas deste mundo, que aproveitam os prazeres, que se deleita nas coisas contrárias ao que a Bíblia ensina. O rico representa aqueles que se afastaram de Deus, que não deram crédito à palavra de Deus, que viveram uma vida de mundanismo, de rebeldia, de desobediência. Lembra daquela parábola que Jesus contou do homem que plantou uma grande vinha, colheu várias sementes, o celeiro estava cheio, aí ele mandou construir mais celeiros, porque a colheita foi muito grande. Aí ele deitou na cama e disse assim: olha, agora goza a minha alma, eu estou rico, estou abastado. Aí de noite, quando ele foi dormir, uma voz disse assim: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem serás? O rico aqui então representa aqueles que não deram ouvido, que não renunciaram ao mundo e os seus prazeres. O que representa o pobre aqui? Representam aqueles que renunciaram, abriram mão dos prazeres. Lembra o que João disse? Não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque aquilo que há no mundo é concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne e a soberba da vida. O mundo está dividido em 3 palavras: fama, riqueza e prazer. O homem, ao esquecer-se de Deus, ele se envolve com o mundo, ele não abre mão dos prazeres do mundo, ele não leva em conta o tempo, ele não leva que de uma hora para outra ele pode ser surpreendido pela morte. Ele acha que vai viver tempo suficiente. Veja bem, é inevitável a morte a todos os homens. Ninguém, por mais rico que seja, por mais importante que seja, está livre do destino final. Ninguém está livre da morte. A morte é o começo da eternidade. Os homens passarão aqui algum tempo, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos, 90 anos. Daí, um dia vai morrer. Quando ele morrer, aí sim começa a vida, porque a morte não define o estado final do indivíduo, até porque a palavra morte não significa término, fim da vida. A palavra morte significa separação, e todos aqueles que não aceitaram a Jesus e morreram sem Jesus, estão mortos eternamente, ou seja, estarão separados de Deus eternamente. Pronto. Jesus começa a explicar sobre o rico, e aí diz assim: olha, um dia aconteceu que esse rico morreu, e ele foi depositado no Hades. Precisamos entender que o homem é composto de corpo, alma e espírito. A carne, o corpo físico é a carcaça, é o escopo onde se acropa o espírito e a alma. Ao morrer, o homem, o espírito e a alma, por ser um ser imaterial, ou de natureza imaterial, se torna um só. O corpo é depositado na sepultura, o seu espírito se apresenta até a Deus, e dependendo de se ele aceitou a Jesus ou não, ele é condicionado ao Hades, ao inferno. E vamos explicar isso aqui, porque hoje está bem devagar, a gente pode explicar. A palavra inferno é apresentada na Bíblia ou é indicado a 4 lugares na Bíblia. Você vai ler e você vai encontrar a palavra inferno, e nem sempre vai ser o mesmo lugar, porque ela é aplicada a 4 lugares diferentes. Primeiro, ao Queber, que é a sepultura. A palavra inferno nos dá a ideia daquilo que desce, por isso ela é aplicada ao Queber, a sepultura, ou seja,
quando o homem morre, o seu corpo físico é depositado no Queber, na sepultura. Quanto a sua alma e o seu espírito, que se torna um só corpo, é depositado no Hades. O que é o Hades? É uma prisão temporária. Ou seja, quando o ímpio morre, o seu espírito, a sua carne é depositada na sepultura, mas o seu espírito vai para o Hades, a prisão temporária. Ele vai estar ali esperando o juízo final. A outra palavra que se aplica ao inferno é o poço do abismo. Você vai encontrar essa palavra em algumas Bíblias, traz a tradução, é chamado de Tártaro. Você vai encontrar os registros disso no livro de Apocalipse, na epístola de Judas e na epístola de Pedro. Aonde é o Tártaro? É um local, um abismo, uma prisão eterna dos anjos que pecaram contra Deus. Nos seres angelicais, muitos dos seres que caíram estão no poço do abismo, presos. De Judas, que estes serão libertos no dia da grande tribulação. Eles estão em densas trevas. Qual é a outra aplicação da palavra inferno? É Geena, ou chamado lago de fogo. Este no momento está vazio, não tem ninguém lá. Os ocupantes deste lugar serão todos aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador. E eu aproveito a oportunidade, quantos dos que estão aqui já aceitaram a Jesus como Salvador? E a segunda pergunta, você que está me ouvindo esta noite, seja aqui, ou seja através da transmissão, você já tomou uma decisão com Jesus? Você entende que se você morrer hoje, sem Jesus, você não tem esperança? É importante a gente frisar, que hoje no atual momento, Jesus é o nosso advogado, é o nosso Salvador, e é muito maravilhoso, é gracioso quando nós temos a oportunidade de encontrar Jesus como Salvador, como nosso advogado. Só que hoje Ele está sentado no trono advogando a nossa causa. Diz a carta aos Hebreus que Ele é o sumo sacerdote, é aquele que intercede, é o nosso advogado. Porém, vai ter um tempo na eternidade que Ele vai sair do trono e vai deixar de ser advogado e vai ser juiz. Eu quero que você não o encontre como juiz. Quisera, oxalá, que você o encontrasse como advogado, porque por maior que seja a sua culpa, por maior que seja o seu pecado, o sangue dele é capaz de te purificar e de te perdoar. E da forma que você estiver, Ele te aceita, Ele te perdoa, Ele te justifica. Porém, se você encontrá-lo como juiz, lamento te dizer, eu li aqui esta noite que o rico estava lá no Hades, e é importante a gente explicar isso, que antes da morte de Jesus, antes de Jesus morrer na cruz, tantos os salvos quanto os ímpios, ao morrerem, o espírito, tanto dos santos quanto dos ímpios, iam para baixo. O dos santos, JV, ia para o seio de Abraão, no lugar. Quando o ímpio morria, ia para o Hades, e entre eles tinha um grande abismo, intransponível. Então quem estava cá no Hades, tinha visão do seio de Abraão. E aí explicando, quando Jesus morreu e ressuscitou, diz o apóstolo São Paulo, que ele levou o cativo e o cativeiro, ou seja, todos aqueles que agora morrem no Senhor, não vão mais para o seio de Abraão, aquele lugar está vazio. Todos aqueles que morrem em Cristo, vão para o paraíso. Não foi isso que Jesus disse para o ladrão? Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso.
Muito bem. E aí, quando o rico está lá no Hades, ele observa que Lázaro está em alegria, em gozo. E a primeira coisa que ele fala assim: pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Presta atenção, misericórdia é uma palavra que não vai existir neste lugar. Misericórdia é agora. E não adianta dizer que é filho de papaizinho, que é de político importante, que você pode usar a caneta hoje. Olha só, depois da morte, sem Jesus você perde todo o direito da vida eterna. A situação é agora, antes da morte, porque diz Hebreus: aos homens está ordenado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então não tem jeito. Ele diz assim: pai Abraão, tem misericórdia de mim, peça a Lázaro que molhe o dedo na água aí, e venha colocar na minha língua, porque eu estou atormentado em chamas. Eu fiz questão de definir até para a gente ter uma amplitude maior, até porque eu não ia pregar sobre isso. E aí eu fui buscar o significado no secular da palavra atormentado: angustiado, aquele que é ou será infeliz. Agora, esta infelicidade, pastor Fábio, não é momentânea. Existe uma doutrina como chamada ao sono da alma, que diz que o indivíduo, ao morrer, ele vai para um outro mundo e a sua alma fica num sono profundo. Isto é mentira. Outros dizem que a alma fica vagando. Isto também é mentira. Os homens, ao morrer, ele vai para o Hades esperar o julgamento final, ou irá para o paraíso. Só tem duas escolhas, e esta escolha você pode fazer hoje, porque ninguém te garante. Eu não garanto, irmão, que eu vou chegar em casa com vida. Quem é que garante aqui? Quem que garante? Ninguém. E ele disse assim: molhe um pouquinho com a água na minha língua, porque eu estou atormentado. Atormentado por quê? Imagina alguém, irmã Esther, que está aqui hoje, ou que já passou vários cultos abençoados, que foi oferecido a ele a oportunidade de aceitar Jesus, explicou para ele, a mãe dele era crente, o pai dele era crente, falou, Deus deu vários livramentos, e ele não quis aceitar Jesus como Salvador. Ele não acreditou, ele rechaçou, ele rejeitou, ele menosprezou. Só que depois que ele passou da morte, ele viu que tudo aquilo era verdade. Ele viu que tudo aquilo que esta igreja pregou era verdade. Mas agora eu quero voltar lá para consertar. Não tem jeito mais, a porta se fechou. Não tem mais jeito. Eu estou atormentado. Aí diz assim, lá no Hades ele ergueu os olhos, ele viu o sofrimento. Eu disse que antes da morte de Jesus, o indivíduo estava no Hades, no inferno. Quando o homem ímpio morre, o seu corpo vai para o Queber, certo? O seu espírito vai para o Hades, para o inferno, uma prisão temporária. Mas ainda tem um lago de fogo. Aquele lago de fogo lá, ele só será usado no juízo do grande trono branco, quando toda a humanidade será julgada. Então, até o momento, os homens estão presos temporariamente. Todas as pessoas que morrem sem Jesus estão presas no inferno ou no Hades temporariamente. Estão presos, mas ainda não receberam a sentença. Isso equivale à vida aqui secular. Existem muitas pessoas que cometem um crime e que o juiz manda prender, mas que ainda a causa dele não foi julgada. Doutor João poderia explicar muito mais, bem melhor que eu, mas eles estão presos, mas não receberam a sentença. Aí quando o juiz pode chamar, olhar todo o processo e dar a ele a sentença. Se ele tem 5 anos de condenação e já cumpriu 3, ele só vai cumprir 2. É isso.
E o indivíduo hoje que morre sem Jesus, ele vai para o Hades, uma prisão temporária. Mas vai chegar o momento, irmã Leomi, que Deus vai falar assim: me traga aí o fulano de tal. Ele estava lá numa prisão temporária, agora ele vai passar diante do tribunal, e o juiz vai dar a sentença: o seu nome não está no livro da vida, joga ele no lago de fogo eternamente. A palavra tormento está aqui 4 vezes. Tormento, choro, tristeza. Ele vai lamentar noite e dia, mas não tem jeito. Não tem jeito. Aí ele disse assim: olha, eu quero a mesma coisa que Lázaro. Eu estou sofrendo demais. Aí Lázaro disse assim: olha, na sua vida que você teve oportunidade, você só desfrutou. Não é? É vinho, muitas mulheres, luxúria, noitada, você não deu valor a princípios bíblicos, você rechaçou, você menosprezou, você não quis aceitar Jesus como Salvador, e agora não tem jeito. Não tem jeito. E não adianta, porque riqueza lá não vale, dinheiro não paga, não vai livrar, não é? E não adianta ser filho de papaizinho, porque aqui é uma questão de sentença divina. Deus não é um juiz corrupto que vai condenar um e absolver o outro. A justiça de Deus, o trono de Deus está baseado na sua fidelidade, na sua equidade. O caráter de Deus é santo, é fiel. Ele vai condenar o indivíduo devido à sua posição que ele escolheu. Quantos aqui já escolheram Jesus e tem esperança da vida eterna? Parece que tem pouca gente. Quantos aqui tem esperança da vida eterna? Levante a mão. Eu tenho esperança da vida eterna. Tem misericórdia de mim. E isto aqui é importante, irmãos, porque existem dois atributos de Deus, ou 2 virtudes de Deus que se aplica hoje: graça e misericórdia. Por que Deus não destrói o ser humano, apesar de Deus ter o direito de fazer isso? Apesar da ira de Deus, apesar do homem transgredir a lei de Deus, por causa da graça e da misericórdia. A graça é o favor não merecido. Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Deus me dá a salvação, eu não mereço, mas Ele me dá. Ninguém aqui merece a salvação, mas Ele dá, porque Ele está nos dando mesmo sem merecer. A salvação é pela graça. A gente recebe, mas não merece. Porém a misericórdia é o contrário. A misericórdia, Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Exemplo, aqui a salvação é um presente, Deus nos dá a salvação. Você recebe o presente, mas você não merece. Você está recebendo, mas não merece. Isso é graça. Agora a misericórdia, Deus te está dando o presente, porém você não merece receber. Por quê? Porque a misericórdia Deus não nos dá. A gente merece ser morto, mas Deus não nos mata. A gente merece ser condenado, mas Deus não nos condena. Por isso é o quê? Misericórdia. Quantos aqui entenderam? Levante a mão. Meus irmãos, e aí o texto continua. O texto continua. Eu estou aqui em tormento. Manda que ele molhe aqui a língua, a água, e molhe a minha língua. Aí Abraão disse assim: olha, filho, lembra-te, memória. Tem coisas que a gente esquece, né? A gente esquece. E é verdade, enquanto a gente está no bom, Geilson, a gente esquece, né? Só que é o seguinte: na hora que o juízo chegar e o indivíduo pedir misericórdia, Deus vai falar assim: lembra-te. Aí vai passar aquele filme assim, e vai lembrar de tudo, das oportunidades, do apelo que foi feito, da oportunidade que ele teve para aceitar Jesus. Naquele dia, só por causa dele, Deus encheu um pregador para pregar uma mensagem boa. Deus usou um para cantar um louvor, só por causa daquele indivíduo. Sabe o que ele fez? Ele virou as costas, ele não deu valor. Aí Deus fala assim: lembra aquele dia, no dia tal que você esteve lá, fulano de tal pregou, fulano de tal cantou. Eu fiz de tudo a vida inteira para
para te converter e você não quis. Lembra daquele dia ser assim, que eu fiz isso e aquilo, lembra daquele livramento, lembra disso, lembra daquilo. Aquilo vai atormentar o indivíduo. A memória dele não vai morrer. Estará cônscio. Não é sono da alma, irmão Jonatas. A memória dele está viva, está consciente. Ele sabe aonde ele está. Ele sabe aonde Lázaro está. Ele conhece Abraão, ele conhece Lázaro. A mente dele está perfeita. Os seus sentidos não serão destruídos. Estará intacto. Para você, ou para quem quer que seja, lembrar nos mínimos detalhes. Agora, fator importante. Observe que no texto, o texto apresenta rico, não fala o nome. Quanto ao Lázaro, que era mendigo, mas foi para o céu, fala do nome. Isto aqui tem uma riqueza. Porque o nome ele revela o nosso caráter. Os hebreus, por exemplo, tinham a preocupação de dar o nome a uma criança, dependendo da sua personalidade, da sua natureza, e em muitos casos era para enaltecer a Deus. Por exemplo, Daniel. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E em toda a história de Daniel, Deus realmente foi juiz de Daniel. Moisés foi tirado das águas pela princesa egípcia. O nome Moisés significa tirado das águas. Então o nome hebreu estava ligado com o caráter, com a personalidade, ou com alguma coisa que estava ligado àquela pessoa. Agora, por que o nome do rico não aparece no texto? E por que o nome de Lázaro aparece? Veja bem, na eternidade, isso não terá importância para o ímpio. Não terá importância. Você não vê em nenhum texto bíblico o ímpio sendo honrado. Você não vê ele sendo chamado pelo nome. E aí, no livro de Apocalipse, Jesus explicou dizendo o seguinte: olha, ao que vencer, terá o direito de receber uma pedra branca, e nesta pedra contém um novo nome. Aos que vão para este lugar, sua história, seu nome, sua honra, seu prestígio será jogado no chão, não terá importância alguma. Mas aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, naquele dia, vai receber uma pedra branca. Você vai ter um outro nome, não um nome terreno, mas um nome celestial. A grandeza da glória de Deus. Pois bem, lembra-te, ó rico, você esteve aí o tempo todo e não te importou. Você teve o seu tempo, e Lázaro o sofrimento. Agora você é atormentado, e ele agora é consolado. Aí o rico lembrou de um negócio. Falou: pai Abraão, me faz um favor então. Eu tenho 5 irmãos na minha casa. Manda que Lázaro, ou qualquer um, vai lá na minha casa e avisa os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Aí Abraão disse assim: olha, é impossível. Da mesma forma que você está me pedindo para Lázaro sair daqui e ir até você, molhar sua língua com um pouco de água, ele não pode, porque existe um abismo intransponível. Da mesma forma, não há possibilidade de ninguém sair daqui e ir pregar para seus irmãos. Quem nunca já ouviu falar, irmãos, do processo chamado reencarnação, que é uma filosofia hinduísta, que é uma heresia, e o texto aqui confronta e acaba com qualquer fundamento herético. Não existe possibilidade de ninguém sair da onde está e transmitir nenhuma mensagem a quem quer que seja nesta terra. Quando um indivíduo morre, ele entra numa esfera espiritual e não tem mais contato no mundo físico.
inimigo. O que é isto então? Isto é demônio, isto é diabo. Diabo. Diabo no sentido da palavra, geral da palavra. Isso assim não tem condições. Mas aí alguém começa a inventar algumas histórias, irmão João, de que o processo da reencarnação, aí o indivíduo vive uma vida desleixada, sem comprometimento com Deus, vive uma vida de luxúria, de prazer, não se compromete com as coisas de Deus, e aí fixa em quê? Em fazer o bem, nas obras. Aí começa a dar cesta básica para um, começa a ajudar o outro, não é? E fazendo bem aqui, fazendo bem ali. Por quê? Na ideia dele, na ideia dessa heresia, o indivíduo, ao fazer o bem aqui, quando ele morrer, ele vai estar num estágio maior, ele vai ser um anjo, depois um arcanjo, um querubim, até ser um estado maior de semideus. Isso é mentira. Mentira. Quando o homem morre, o seu corpo vai para o Queber, seu espírito vai para a prisão no Hades. Se ele não tem Jesus, ao sair dali, só vai sair no dia do juízo do grande trono branco para receber a sentença. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez, depois disto o juízo. É a Bíblia que está dizendo. Aonde está a informação de que você fazendo boas obras aqui, você vai ter sucesso na eternidade? Não existe isto. Isto é doutrina diabólica. Mas para que esta doutrina? Para tentar desfazer a doutrina da salvação. Qual é o conceito da doutrina da salvação? O conceito da doutrina de salvação, a palavra salvação significa livrar-se de um perigo eminente. Ou seja, o indivíduo, a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou a visão dos homens para que não vejam. Para que não vejam o quê? Tem um grande abismo à sua frente, tem uma condenação à sua frente, mas os olhos deles foram vedados, estão cegos, e eles estão caminhando para o abismo. Então a palavra salvação significa livrar-se de um perigo iminente. Daí, quando eu prego sobre a reencarnação, quando eu digo que há possibilidade após a morte, eu não preciso acreditar na salvação, eu anulo o conceito da salvação, e dentro de uma doutrina bíblica, reencarnação não existe. Não existe sono da alma. O que existe no conceito bíblico, e esta é uma verdade, queira você ou não aceitar, a verdade bíblica é: aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador têm o direito de serem salvos em Cristo Jesus. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será. Quem não crer, não tem outra verdade. Daí, Abraão disse assim: olha, ouça-me, eles têm os profetas. Só nessa igreja, nossa igreja, pastor Fábio, tem 47 anos pregando aqui, mais ou menos, né? 46? Não, na história da igreja, 76 anos, foi em 1946 que foi fundada. 76 anos a igreja pregando aqui, imagina. 76 anos. Se o ímpio, ou se a pessoa que não aceitou Jesus não ouvir a gente, que conhece a gente, vai ter necessidade de um ser atrás de uma mesa, se revelar e falar com o indivíduo sobre a salvação futura. Ele diz assim: não existe possibilidade, não há outro caminho. Abraão disse assim: não, Abraão, meu pai. Ele disse assim: não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Abraão disse assim: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que dos mortos ressuscite. A Bíblia é muito clara, é uma verdade
indiscutível, irrefutável. Meu amigo, você que está aqui esta noite, se não tem Jesus como seu Salvador, você precisa entender que só existe dois destinos: céu e inferno, vida ou morte. Agora deixa eu te lembrar uma coisa. Certo dia, um irmão me perguntou assim: ô Mauro, e esse negócio de inferno é verdade mesmo? É verdade. Agora me explica o negócio: esse negócio de inferno é eternamente mesmo? Mas se não for, eu vou deixar de ser crente. Jesus, quando falou sobre o inferno, ele disse um negócio seguinte, é interessante. Havia fora dos muros de Jerusalém uma fogueira, e ela estava no local chamado Vale de Inom, e dentro de um conceito bíblico ela era conhecida como Geena. Aquela fogueira, ela queimava os lixos da cidade de Jerusalém e ficava acesa de dia e de noite. Eles colocavam naquele ambiente um pouco de enxofre para que o fogo não pudesse apagar. Quando Jesus falou sobre o inferno, irmão Geilson, ele estava se referindo a este fogo que queimava dia e noite fora dos muros da cidade de Jerusalém. Aquele fogo servia para queimar os lixos da cidade. Quando Jesus traz isso para a realidade do fogo eterno, ele diz que este fogo não se apaga e o bicho não para de morder. O que é este bicho? Vai ter algum bicho lá? Não. É a consciência, é a memória, é o sentimento de perda. Lá, irmão Flávio, não é um lugar de esperança, não é um lugar de luz, não é um lugar de alegria, não é um lugar de gozo, de satisfação. É um lugar aonde vai ouvir grito, gemido, tormento, tristeza, escuridão, silêncio de Deus. Enquanto isso, lá na glória estará a igreja, aqueles que renunciaram ao mundo, que aceitaram Jesus como Salvador, estarão eternamente no céu, desfrutando da glória celestial. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Salvador? Quantos aqui têm esperança de um dia ir para o céu? Paulo disse assim: se a nossa fé, se a nossa esperança basear apenas nesta vida, seremos os homens mais desgraçados. A nossa esperança não termina aqui, o nosso destino não é aqui, o destino da igreja é o céu de glória. Daí, Abraão conscientizou aquele homem que era impossível resolver o seu problema. Mas como é que faz? Muito simples. Você está com vida. Talvez você tenha aí seus 18 anos, 25 anos, 30 anos. Muito bem. Mas você garante que você, ao sair dessa igreja, você vai estar com vida? Meu tio Manel morreu aqui no dia da ceia. Hã? 2 meses atrás, ele veio para o culto, sentou ali e deu um infarto. Aí eu cheguei lá no hospital, o médico disse assim: olha, deu vários infartos, a parede do coração foi várias vezes impactada com infarto, foi muito forte. Ele não esperava. Quem garante que amanhã cedo eu vou sair para o trabalho, vou pegar meu carro e ir? Quem me garante? Há poucos dias agora eu estava vindo de Itaperuna, uma tempestade muito grande, uma árvore caiu e foi exatamente no meio do carro, pum! O motorista não esperava. A morte é surpreendente. E eu te pergunto, tu está preparado para isso? Tu está preparado para esperar a morte? Mas a morte não é uma pessoa, a morte não é nada, uma personificação de uma pessoa, não. A morte é um estado de vida. Hoje você está separado de Deus, morte física, morte espiritual.
Daqui a pouco pode acontecer a morte física, você ir para o túmulo. O problema não é morrer fisicamente, morrer, ser sepultado. O problema não é estar morto espiritualmente, afastado de Deus. Você pode fazer isso, você tem livre-arbítrio, você tem o direito de escolher. Você tem o livre-arbítrio, você escolhe se você quiser. Você está pensando que Deus vai laçar assim um laço de um pescoço e vai te trazer a força? Ah, irmão, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Não existe isso, irmãos. Deus não é um ser arbitrário. Deus não vai te obrigar. Deus não vai te jogar no leito para você vir aceitar, até porque a salvação não é um cacho de banana ou algo insignificante. A salvação é a dádiva de Deus aos homens. É o maior bem precioso da terra. A salvação é a coisa mais valiosa deste mundo. Agora, ele vai te obrigar? Não. Você tem que vir, mesmo você não querendo? Não. Você tem que vir por sua vontade. Não querer renunciar ao mundo, de amar a Jesus como seu Salvador, de reconhecê-lo como seu Senhor. Se você quiser, Ele pode te perdoar, pode escrever o seu nome no livro da vida. Daí, você estará livre do fogo eterno, da perdição eterna. Agora saiba de uma coisa, saia daqui consciente. Se você estiver sem Jesus e morrer, não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta se justificar, porque não vai ter jeito. E você pode falar assim: esse rapaz é doido, esse rapaz está maluco. Pode falar, não tem problema. É uma verdade que ninguém consegue destruir, é irrefutável. Meu conselho: aceite Jesus hoje, até porque não é apenas ir para o céu, não. Ele é bom, Jesus é maravilhoso. Se eu perguntar aqui esta noite, tem gente aqui que tem, a minha mãe, por exemplo, deve ter mais de 70 anos de cristã, nasceu no Evangelho. Eu nasci no Evangelho. Me pergunte se eu quero abrir mão do Evangelho. Eu não quero. Não quero. Quantos aqui que aceitaram Jesus quer abrir mão do Evangelho? O senhor quer abrir a mão do Evangelho? Você quer abrir mão do Evangelho? Quer? Ninguém quer. Agora, quantos querem o Evangelho? Quantos querem continuar firme na presença de Deus? É bom servir a Deus. Não tem nada melhor. Então aceite Jesus como seu Salvador hoje. Amém. Te damos graças pela noite de paz. Te damos graças pelo culto que a Ti prestamos, que a Ti entregamos. Te damos graças por Tua palavra, que de forma clara, límpida e cristalina, nos fala sobre a maior decisão que podemos tomar na nossa vida. Que conservemos, ó Deus, os nossos olhos no Senhor. E se alguém que está em nosso meio ou assistindo o culto pelas redes sociais ainda não tomou essa decisão, fale ao coração, Senhor, e que possa firmar os seus pés na rocha eterna que é Jesus. Deus, essa semana, este primeiro dia do ano, esta primeira semana, nós a queremos consagrar ao Senhor. Que seja, ó Deus, uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos. Reafirmamos o nosso compromisso, Senhor, de reconhecer o senhorio de Cristo em qualquer situação da nossa vida, de rogar a misericórdia do Senhor sobre a nossa nação, agindo, Deus, em todas as áreas, desde a maior autoridade até aquele que serve em nossa cidade. Senhor, toma a nossa nação e tenha misericórdia de nós. Aviva a sua igreja, ó Deus, faz de nós obreiros, homens e mulheres, tementes ao Senhor, com a luz, com a lâmpada acesa na cidade. Que nós sejamos verdadeiramente luz do mundo, refletindo a presença de Jesus em nós. Deus, cura os enfermos, repreende o mal, liberta os oprimidos. Ó Deus, faz milagre nas famílias, trabalha na vida de cada um daqueles que precisam, Senhor, e daqueles que ainda não tomaram decisão. Que o Senhor fale através do seu Espírito e que possam
reconhecer o Senhor como Salvador. Que a gente não seja irresponsável na decisão, como o rico do texto lido, que adiou a decisão, que não fez caso da melhor decisão da vida e partiu para a eternidade sem ter a presença do Senhor. Segura nas nossas mãos, sustenta-nos, ajuda-nos como igreja, como servos de Deus, a sermos exatamente a imagem do Senhor onde quer que a gente estiver. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda a nossa semana, o culto de amanhã, o nosso janeiro profético, o pastor Leonai que vai estar pregando, ó Deus, as congregações, o povo que vai estar reunido, a nossa reunião de obreiros no sábado, os nossos pastores, presbíteros, diáconos, todos os nossos obreiros, ó Deus, que estaremos reunidos. Ó Deus, esse ano é um ano que nós consagramos a Ti e Te pedimos, toma a frente de tudo, Senhor, toma a frente da nossa vida e guarda-nos com as Tuas mãos poderosas, no nome de Jesus que nós oramos. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele ponha em você a paz verdadeira que excede todo entendimento, a paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre nós a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus. E todos nós que aguardamos a vinda de Jesus, digamos juntos: